Colossenses capítulo 1, verso 9, diz a palavra do Senhor assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus e Pai amado, soberano Senhor, abrindo um parênteses antes de começar aqui no texto, orando pelos irmãos e fazendo esse tipo de oração, de que a palavra é uma e as necessidades são muitas. E o pregador prega uma palavra e o Espírito Santo é que faz com que ela alcance o coração de muitos nas suas diversas necessidades. Eu lembro de uma vez que o bispo Roberto, essa é uma história, meu Deus do céu, quase centenária, a pregação era para falar sobre dízimos e ofertas. A pregação era dízimos e ofertas, era para fazer com que a igreja trouxesse com mais fidelidade, que a igreja fosse operante. E isso é que ele estava pregando naquele dia. E aí, no final da pregação, uma irmã veio para apertar a mão dele e falou assim para ele: bispo, que mensagem abençoada! Que mensagem abençoada! Aí ela disse assim: hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele esperava que ela dissesse: hoje eu vou passar a ser dizimista. E ele contou isso para a gente. Eu falei: o que será que ela ouviu? Ela não ouviu o que o pastor estava falando. Ela ouviu como o Espírito Santo estava fazendo chegar essa mensagem no coração dela. E a necessidade dela era se entregar a Cristo. Então, até uma mensagem que fala sobre dinheiro. Uma mensagem que fala sobre o Espírito Santo transforma e levou para o coração dela, de maneira que ela vem e agradece e diz: hoje eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E ele falou sobre dízimos e ofertas na casa de Deus. Como é que pode, né, pastor? É aí que o Espírito Santo vai transformando. Então, hoje, o que você vai ouvir aqui, eu sei o que eu vou falar porque eu já li anteriormente. Já tenho a inspiração. Mas o que você vai ouvir serve para você. Não serve para o irmão ao lado. Serve para você. É de acordo com a sua necessidade que você vai. A conclusão que você vai chegar é sua. Então, queridos, esta é uma passagem onde Paulo vai estar falando, o contexto dessa passagem, ele estava falando sobre a necessidade dele, dos apóstolos, orarem pela igreja dos Colossenses. Orarem por essa igreja. E daqui a pouco eu vou dizer o que estava acontecendo nessa igreja para que eles orassem pela igreja. E me vem à mente, dá para a gente pensar nas orações que nós já fizemos, nas orações que nós já implementamos, e nesses momentos onde a gente se aproxima bastante de Deus, nesses momentos que a gente vai muito para perto de Deus, e a gente pode lembrar desses momentos. Por exemplo, nós somos muito dados a orar quando nós temos uma grande decisão para tomar. Você tem uma grande decisão para tomar. Eu vou dar alguns exemplos. Tipo, por exemplo, você vai mudar de cidade. Você precisa mudar da sua casa para uma outra casa. E aí você, Senhor, envia um lugar bacana, legal, com vizinhos bons, uma casa que eu possa atender as minhas necessidades, tal. E aí você começa orando por esse motivo, né? Você começa orando por esse motivo, intensamente. Ou então uma prova que você vai fazer para um emprego.
É uma prova que vai decidir muita coisa. E aí está em oração, traz o pedido, coloca ali, fala com os irmãos. A gente vai atrás. E essas coisas que vão acontecendo na vida da gente nos levam muito para perto de Deus. Porque o que é um calo no pé? Um calo no pé, né? Uma pedra no sapato. É aquilo que você se lembra toda hora que ela está lá. Se lembra toda hora que existe e você tem que resolver esse problema, tirar essa pedra do sapato. Então, quando a gente tem um problema de qualquer ordem, um problema de doença, tem um parente no hospital, e aí você entra em oração, e você se aproxima, e você inventa projetos de santidade, do tipo fazer jejum 3 vezes na semana, estar nas reuniões, eu vou orar agora sempre ajoelhado. Enfim, as pessoas se aproximam com atitudes espirituais, com atitudes para dizer a Deus da sua espiritualidade. Isso nos parece normal no nosso meio. Entre nosso meio, diga assim, de seres humanos. A gente, quando tem um problema, a gente se preocupa muito com ele e dá foco nele. E quando a gente é crente, a gente faz assim na igreja também, com Deus também. Você quer ver você orar mais? Aparecer um probleminha aí. A gente ora mais. Está todo mundo fazendo aquela cara assim, é mesmo. A gente ora mais. A gente fica com mais fé. A fé brota não sei de onde. Então é uma decisão, é um problema, é algo que você tem que resolver. É um ocorrido. Tudo isso, às vezes um filho problemático, leva com que a mãe se apegue ao Senhor para o resto da vida. Olha só. Essas coisas nos levam para perto de Deus de uma forma muito grande. Mas quando nós não temos essas coisas acontecendo na nossa vida? Mas quando está tudo naquela calmaria? Quando está tudo bem? Você não tem um filho problemático, você tem um emprego estável, você tem uma vida já tranquila, estabilizada, você mora numa casa própria, não precisa ficar pensando em mudar daqui para lá, de lá para cá. Você tem as condições para viver tranquilamente. Tranquilamente. Você sabia que é nessa situação que nós estamos mais vulneráveis, espiritualmente falando? Um passeio que eu fiz ao sul, a gente visitou vários pontos turísticos e um deles foi um forte, construído pelos portugueses para defender o Brasil da entrada dos estrangeiros. Eu já não lembro mais o nome do forte, mas o forte era numa ilha. O forte era numa ilha, vieram os soldados portugueses na época da construção do forte para viver no Brasil e tomar conta da costa do Brasil naquele forte. E a guia turística que estava nos apresentando e mostrando o forte, ela mostrou o paiol, mostrou a cadeia do forte, mostrou os canhões, tal, e etc. E depois que ela mostrou tudo aquilo e falou com o número de portugueses que serviam ali naquele forte, de militares que serviam ali naquele forte, e ela disse assim, o caso é que esse forte aqui nunca venceu uma batalha, porque a única batalha da qual eles se meteram, né? A única batalha, eles se entregaram. E isso durou, e esse forte durou quase 50 anos ali. Um forte que nunca deu um tiro de verdade no inimigo. E quando o inimigo chegou, os soldados do forte se entregaram. E ele falou assim, como assim? Um forte que nunca deu um tiro. Por quê? Porque
Porque a posição daquele forte era extremamente estratégica. E quando se pensava, quando os inimigos, quando os estrangeiros pensavam em invadir o Brasil, eles nunca eles escolhiam aquela região ali. Porque naquela região ali era certo que eles iriam perder. Porque a posição do forte dava uma superioridade. Eles tinham uma visão completa, uma visão total e um alcance muito grande com a possibilidade dos canhões. Então, invadir o Brasil por ali era um suicídio. Tamanha era o glamour do forte, tamanho era a fama daquele forte. Só que de fama, né? As pessoas que vivem de fama é assim, na hora de mostrar o que são, era só fama. Então, um belo dia, não lembro também qual foi a esquadra que resolveu enfrentar o forte. Um forte que nunca tinha entrado em nenhuma batalha. Em 50 anos, os portugueses que estavam servindo ali já estavam bem mais velhos, casaram com as índias locais, já tinham filhos, família, já não estavam mais naquela vibe de morrer pelo Brasil, morrer pela coroa, morrer por Portugal. E quando eles viram a esquadra vindo, eles se entregaram. Eles se entregaram por uma razão simples. Eles perderam as habilidades da guerra. Eles perderam a identidade de um soldado que não foge à batalha. Por quê? Por falta de exercício militar, por falta de uma visão, Nunca acontece nada. Nunca aconteceu nada, então nem sabiam mais como é que o canhão funcionava. Pô, esse canhão está tudo enferrujado, não vai funcionar nenhum. Os canhões que nunca deram um tiro de verdade, era só tiro de treino, e depois os treinos pararam. E o forte se entregou. É assim a vida do crente que não tem problema. Ele não tem problema, ele vai orando menos. Ele não tem problema, ele vai lendo menos a Bíblia. Ele vai indo menos à igreja, ele vai trocando a igreja por qualquer outra coisa lá, tal. Enfim. E você está entendendo que muitas vezes problemas e preocupações e decisões que temos que tomar nos levam para perto do Senhor? Nos levam para perto do Senhor e nos faz fortes. Mas se a gente viver o marasmo da vida normal, a gente vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo e no final das contas a gente se entrega. A gente vê que a gente não tem condição de lutar mais. Então o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava acontecendo isso. Era uma igreja muito boa, legal, mas como toda igreja boa tem os seus problemas também. Não existe... Quando a igreja é boa, o problema é mais ou menos nessa linha da igreja de Corinto. As pessoas ficam mais acomodadas e começam a orar menos. Começam achando que a reunião é apenas uma... É porque eu estou acostumado a ir, por isso que eu vou. Eu vou porque eu sou um crente. E quando o pensamento é assim, qualquer coisa leva embora. Mas Colossos era uma boa igreja. Os colossenses eram uma boa igreja. Não tinha grandes problemas naquela igreja. Era uma igreja tranquila, que dava bom exemplo. E aí o que estava acontecendo nessa igreja? Porque você vai olhar o teor da oração. A oração não era para derrubar o inimigo, sucesso, tal, livrar das mãos de César. Não era nada disso. A oração era para que aquele povo conhecesse a Deus. Como é que a igreja surgiu dentro da comunidade judaica? A igreja cristã surgiu dentro da comunidade judaica. O povo que se reunia nas casas também era o povo que frequentava o templo e tinha todas as tradições judaicas. Quando essa igreja ela
de fato, sai de uma vez por todas do judaísmo, alguns líderes, algumas pessoas que não eram líderes, levou também as suas tradições, as tradições judaicas, da fé judaica, sem contar os gregos que se convertiam. Os gregos que se convertiam também traziam as suas crenças, as suas tradições, das suas antigas fidelidades, sua antiga fé. Trazia isso também. E essas pessoas na igreja, em algum momento, se tornavam líderes e contaminavam o grupo com essas ideias, que nada tinha a ver com a ideia, né, com a liberdade que o cristianismo estava trazendo. A religião cristã, a fé cristã, foi uma fé revolucionária. Quem era judeu tinha que abrir mão das suas crenças judaicas. Não abrir mão de Deus, mas abrir mão das crenças. Quem era grego, a mesma coisa. E isso não foi fácil para a igreja fazer. Tanto é que aquela reunião lá de Atos dos Apóstolos, que a igreja se reuniu para dizer, o que a gente vai exigir dos gregos? 4 coisas só. Não pode exigir muita coisa desse pessoal, porque eles vêm, estão afundados na heresia, eles têm que ir aprendendo devagar. Então agora, nós estamos nessa igreja que nada acontecia, não estava diante de uma grande decisão, não estava passando por um grande problema, ela estava estável. E nessa estabilidade que ela se encontrava, ela tinha líderes que estavam trazendo outros conhecimentos que não eram o conhecimento de Deus. Uma oração do apóstolo, ele começa a carta no verso 3, assim, capítulo 1, verso 3 de Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Olha, a gente escutou falar da fé de vocês, escutamos falar de como vocês são, e por isso nós estamos orando por vocês. Como assim? Fala assim, Valmir, eu estou orando por você, tá? Aquele problema lá que você está passando, não está passando sozinho, não. Estou em oração por você. Mas Valmir não está passando por problema nenhum. Valmir está de boa. Valmir é rico. Valmir não está precisando de mim para nada. Eu aí chego para mim, Valmir, estou orando por você, tá? Estou orando por você. A gente não tem esse costume, irmãos. A gente tem costume de orar pelo pobre coitado que está afundado em alguma coisa. Essa igreja estava bem e Paulo começa a sua carta dizendo, nós estamos orando por vocês. Porque é quando a gente está bem que o laço está sendo preparado. É quando a gente está bem que as heresias vão entrando assim, devagarzinho na nossa vida, devagarzinho, discretamente, sem fazer grandes alarmes. As heresias vão chegando, a gente vai se acostumando com ela, a gente vai achando que aquela heresia, não tem problema não, todo mundo faz assim, todo mundo pensa desse jeito, a vida é assim mesmo, é ser humano, essas coisas. Porque tudo está bem. Meu Deus, quando tudo está bem, aí que a gente precisa de oração. Paulo está orando por uma igreja que não estava diante de um grande desafio. Estava vivendo a vida comum da igreja, sem grandes problemas. Mas é na ausência desses problemas, é na ausência deles que nós somos os crentes mais fracos dessa vida. Porque a gente tende a fazer considerações, ser flexível, extremamente flexível com aquilo que não deveria ser. É nessa ausência. E é por isso que o pedido da oração que ele está fazendo é que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus.
Olha, eu estou orando para que você goste do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque tem cada heresia por aí voando. Tem cada coisa por aí acontecendo. Agora, quando você tem o pleno conhecimento da vontade de Deus na sua vida, você está forte contra as heresias. Contra o pecado que bate à porta. Você se levanta. Porque você tem conhecimento da vontade de Deus. Tem que falar vontade de Deus para você não pensar que é outro conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus. Tá tudo bem, irmão? Que bênção maravilhosa. Tá tudo maravilha? Ótimo, fantástico. Tá tudo show de bola? Que isso, olha, estou maravilhado com você. Mas é nessa hora que existe uma fragilidade muito grande. Porque a gente pensa e a gente vai se corrompendo devagarzinho, vai fazendo concessões, vai abrindo espaço para falas heréticas, heresias. Está tudo bem? Você não está diante de grandes decisões? Você não está diante de nenhuma doença para buscar a Deus desesperadamente? Você até começa pensando que o seu emprego é porque você é muito competente, por isso que você está lá. Olha que coisa. Até autônomo que não tem emprego, trabalha por tarefa, fica pensando, não, é que eu sou muito bom desse negócio aqui, tal, não vai faltar nunca. Lógico que falta. Você não é muito bom. Deixa só os anjos mandarem notícias suas para Deus. Mas relatório do fulano, aí, ele está muito bem, senhor. Ele está uma beleza, ele está pensando até que ele é competente. Ele está pensando até que... Ele está pensando até isso. Ele está pensando, ele está muito bem. Ele está pensando isso, é? E a graça? Não, graça, já até esqueceu desse negócio de graça. Ele esqueceu da graça? Ele esqueceu, ele fez lá um discurso lá, ele fez umas especializações, agora o pessoal está procurando ele direto. Ele falou, tá bom. Tá bom, o anjo, faz o seguinte, vai lá e mostra para ele que não é bem assim. Aí o anjo aí fala assim, vou mostrar para ele, senhor, que não é bem assim. Aí o governo muda uma lei, o negócio dele que estava lá em cima, despenca. Eu vi notícias, né? Notícias, eu acho que foi na França, eu não lembro direito. Há notícias que um determinado lugar desse aí, país, enfim, um lugar turístico, está mudando as leis, está repensando a ideia do Airbnb e as pessoas alugarem casas porque isso está acabando com os hotéis ou diminuindo muita renda, e hotel é que dá emprego, gera emprego e paga imposto, um monte. Então, quando alguém chega, né, num sistema em que você não vai mais para o hotel, vai para casa e tem um restaurante do lado para você comer, etc., você está quebrando com aquele outro, vamos dizer assim, com aquele empresário que, com a sua capacidade, fornece emprego para um monte de gente trabalhar. Você não imagina a cadeia de pessoas que estão dentro do ramo de hotelaria. E aí o governo está repensando essa ideia do aluguel de temporada. Olha só, e aí você que investiu, né, comprou várias unidades para você ficar no campo.
Pensava que estava muito bem, né? Isso aqui vai turbinar pro resto da vida, tal. É só ficar esperando. E aí o turista é o cara que tem o quê? Dinheiro para gastar. O cara que tem dinheiro para gastar vai alugar sua casinha lá, tal. E você não precisa fazer mais nada para ninguém na vida, tá. Pensando, tá pensando. Você está entendendo a ideia da coisa? Você está entendendo? Que o negócio está aí, pode estar indo muito bem hoje, muito bem, indo bem, muda uma lei. Teu negócio acaba. Dependemos ou não dependemos do Senhor? Dependemos do Senhor. Dependemos de Deus, da sua graça. Seu negócio não está indo muito bem porque você é bom, por causa de qualquer outro motivo. Está indo muito bem porque Deus é gracioso contigo. Só isso. E se Ele quiser que você tenha mais fé, Ele vai permitir você passar por uns apertos. E vai ser: a fé do teu servo está fraca. Está fraca? Não dá problema para ele, então vai lá. Bota umas pedras no caminho dele. Deserto é a escola do Senhor, já ouviu isso, né? Tem um pouquinho de verdade nisso. Um crente maduro, irmãos, faz como o apóstolo Paulo. Ele ora sem cessar. Ele ora. Não tem por que orar? Vamos orar então para que o conhecimento da vontade de Deus seja pleno. O conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida seja pleno. Com a plenitude do conhecimento da vontade de Deus na nossa vida, isso nos defende de tudo. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,